Olá a todos! Bom, nesse trabalho iremos falar sobre uma técnica muito importante, chamada XPS, que é a sigla para espectroscopia de fotoelétrons induzidos por raio-x. Vamos explicar o princípio da técnica, mostrar como ela funciona na prática e como podemos tirar informações valiosas sobre os materiais usando essa abordagem. Para se entender o XPS, vamos começar pelo básico. Imagine um átomo. Esse átomo é formado por um núcleo central e elétrons que giram ao redor dele. Mas esses elétrons não estão todos no mesmo lugar. Cada um está numa camada diferente, com uma energia diferente também. Podemos imaginar esses níveis como degraus de uma escada. Os mais próximos do núcleo têm menos energia, e os mais distantes têm mais. Aqui estamos representando um átomo com 10 elétrons, apenas para simplificar. Quando se incide uma onda eletromagnética de alta energia em um elétron, o que acontece é que ele se desprende dessa órbita e vai embora com muita velocidade, pois ele absorveu essa energia toda e transformou parte dela em velocidade. A outra parte dessa energia foi utilizada para ele se desprender da órbita, o que chamamos de energia de ligação, pois corresponde ao quão forte um elétron estava ligado ao núcleo. O equipamento de XPS mede justamente essa velocidade com que o elétron chega no detector. Como a gente sabe, a energia do raio-x usado dá para calcular a energia de ligação do elétron usando essa equação aqui. Com isso, conseguimos identificar quais elementos estão na amostra e em que quantidade. Mas atenção, só conseguimos analisar uma camada bem fina da superfície, em escala de nanômetros, porque os elétrons que vêm de mais fundo nem conseguem sair. Por essa razão, o XPS é uma técnica de análise superficial. Se houver uma reação só na camada externa de um material, como uma oxidação, o XPS vai detectar isso claramente. É por isso que mesmo que a gente tenha alumínio metálico em um novo material, o XPS ele pode mostrar que ele virou óxido de alumínio se a reação aconteceu só na superfície. Agora que entendemos um pouquinho sobre a teoria, vamos para a prática. A gente analisou um filme feito de silício e nitrogênio, usando duas fontes diferentes de raio-x, uma de alumínio, que tem mais energia, e outra de magnésio. Isso nos permite entender melhor os sinais que aparecem no espectro. Aqui se encontra o primeiro espectro com a fonte de alumínio, onde cada pico representa um elemento diferente, como o silício, nitrogênio, oxigênio e carbono. Essa identificação é feita comparando os valores de energia com uma tabela que já tem todas essas informações catalogadas. Agora, no segundo espectro, veja com a fonte de magnésio que notou que teve alguns picos que se mexeram? Parece confuso, né? Mas calma, a gente vai entender isso agora. Anteriormente, eu havia falado que o elétron simplesmente sai, mas o átomo não fica parado. Quando um elétron sai, outro pode descer para ocupar o lugar dele. E isso pode causar a ejeção de um segundo elétron. Esse segundo elétron tem uma energia que não depende da energia do raio-x, e sim do rearranjo interno do átomo, que é o que chamamos de elétron AG. Esse elétron AG aparece como um pico que se move no gráfico, quando trocamos a fonte de energia. Ele é como uma assinatura secundária de um elemento, e esse movimento vai ajudar a identificar com maior precisão. Quando colocamos os dois espectros lado a lado, além do movimento do pico AG, dá para ver outros elementos que não estavam na amostra original, como oxigênio e carbono. Isso acontece porque o silício se oxida naturalmente ao entrar em contato com o ar, formando óxido de silício na superfície. Já no caso do carbono, vem de contaminantes do ambiente, que se fixam superficialmente. Esse processo é chamado de adsorção. Além de identificar os elementos, o XPS também permite quantificar quanto de cada elemento tem na superfície. Isso é feito pela área dos picos no espectro, mas cuidado, nem sempre um pico maior significa maior quantidade. Isso porque alguns elementos são mais fáceis de ionizar do que outros. Para resolver isso, usamos o chamado fator de sensibilidade, que vai corrigir essa diferença. Com ele, a gente faz esse cálculo para descobrir o teor real de cada elemento na amostra. Por exemplo, aplicando esse cálculo para o pico do oxigênio, encontramos que ele representa cerca de 25% da superfície.
Isso mostra claramente que houve oxidação da amostra. E aqui se encontram os resultados finais da análise, onde o silício foi de 37,29%, nitrogênio de 30,66%, o oxigênio de 25,08% e o carbono de 6,97%. Ou seja, a superfície que antes era só silício e nitrogênio sofreu modificações, perdeu nitrogênio, ganhou oxigênio e ainda ficou com uma leve contaminação de carbono. Muito obrigado pela atenção e esperamos que tenham compreendido um pouco mais sobre o que é o XPS e como ele pode ser útil para estudar os materiais.